E aí, pessoal? Hoje eu trago alguns casos envolvendo turistas em lugares que eles provavelmente imaginavam ser seguros. Histórias que, sinceramente, ficaram comigo de um jeito muito mais forte do que eu esperava. Número 1. O fotógrafo na Capadócia. Era dia 3 de junho de 2015, em um mirante de Arenito, na região da Capadócia, no centro da Turquia. A luz da manhã se espalhava sobre a paisagem vulcânica, enquanto os primeiros turistas começavam a chegar ao ponto de observação no alto da crista. A área de visitação ficava a aproximadamente 60 metros acima do fundo do vale, onde séculos de vento e água haviam esculpido a rocha vulcânica macia em altas formações de pedra e antigas moradias cavadas nas encostas. Martin Owey, um fotógrafo freelancer de 34 anos de Accra, em Gana, estava viajando sozinho pela Turquia havia 2 semanas, registrando paisagens para plataformas de fotos de banco de imagem. Os amigos o descreviam como alguém metódico e detalhista, uma pessoa que pesquisava os lugares com antecedência e planejava os enquadramentos com muito cuidado. Naquela manhã, ele chegou ao mirante por volta das 8h20, bem antes de o grande fluxo de turistas tomar conta do local. A área oficial para observação era marcada por uma barreira baixa de corda, posicionada a cerca de 2 metros da borda da crista. Havia uma pequena placa de aviso perto da corda, escrita principalmente em turco e com pouco texto em inglês. Além da barreira, um caminho estreito desgastado na rocha mostrava que outros visitantes já haviam ultrapassado aquele limite para conseguir ângulos melhores nas fotos. O que Martin não tinha como enxergar da área de observação eram as fissuras rasas que corriam paralelas à face do penhasco, a aproximadamente 60 centímetros da borda externa. Na semana anterior, a região havia recebido chuvas mais fortes do que o normal, do tipo que encharca a rocha vulcânica macia e enfraquece as camadas subterrâneas que sustentam aquelas saliências. Guias locais comentaram mais tarde que nenhuma inspeção formal havia sido feita no mirante depois daquele período de chuva. E é isso que mais chama a atenção nesse caso. Martin não era um turista inconsequente tentando tirar uma selfie arriscada. Ele era um fotógrafo profissional que vivia de capturar paisagens. Entendia de composição. Entendia de avaliação de risco para obter uma boa imagem. Mas, às vezes, até as pessoas mais cuidadosas não conseguem prever perigos que simplesmente não são visíveis. Durante cerca de 20 minutos, Martin fotografou o vale de trás da barreira, registrando planos abertos das formações rochosas e das igrejas escavadas ao longe nas falésias. A luz da manhã estava perfeita, mas a corda limitava seus ângulos. Às 8h44, ele passou para além da barreira e se posicionou sobre a estreita saliência além da área oficial, em busca de uma perspectiva mais ampla para as últimas fotos. 2 turistas alemães que chegaram ao mirante pouco depois disseram aos investigadores que viram Martin parado na borda por menos de 1 minuto. Ele parecia concentrado em ajustar as configurações da câmera enquanto a brisa da manhã passava pela crista. Então, sem qualquer aviso audível, a saliência sob os pés dele cedeu. A parte externa da plataforma de Arenito, com aproximadamente 1,20 m de largura e pouco mais de 3 metros de comprimento, se separou da crista em uma ruptura limpa e única. A linha de quebra seguiu exatamente as fissuras de erosão que eram invisíveis vistas de cima. Martin caiu junto com o bloco de rocha, despencando cerca de 60 metros até o fundo do vale. Os turistas alemães relataram que não ouviram nenhum grito antes do impacto. Os serviços de emergência locais só conseguiram chegar ao fundo do vale por volta das 10h15, usando uma estrada de serviço que serpenteava pelas partes mais baixas da região. Martin foi encontrado parcialmente sob os blocos de arenito caídos, com a câmera ainda presa pela alça, destruída pelo impacto.
O legista registrou ferimentos fatais por esmagamento no tórax e na cabeça, causados pelo peso da seção rochosa que desabou. Sendo bem honesto, o que mais me assombra nessa história é que Martin fez tudo o que parecia sensato fazer. Ele pesquisou o lugar, chegou cedo, passou um tempo fotografando de uma posição segura. Exatamente o tipo de atitude que qualquer pessoa prudente adotaria. E mesmo assim, às vezes, a distância entre uma foto excelente e um erro fatal pode ser literalmente só alguns centímetros de pedra. E isso leva ao próximo caso. Agora, estamos falando de um mergulhador que teve todos os avisos possíveis bem diante dos olhos, e ainda assim, tomou a pior decisão que podia tomar. A curiosidade realmente pode levar alguém longe demais. Número 2. O mergulhador na caverna submersa. Era dia 11 de março de 2017, em um sistema de cavernas submersas próximo ao litoral caribenho do México. O sol da manhã atravessava a copa da floresta, enquanto grupos de mergulho se reuniam ao redor de piscinas naturais de água cristalina que marcavam a entrada de uma das maiores redes de cavernas inundadas da região. Esses cenotes de água doce atraíam mergulhadores do mundo inteiro para explorar as zonas rasas de caverna aberta, acessíveis a praticantes recreativos. Patrick Lehmann, um desenvolvedor de programas de computador de 29 anos, de Stuttgart, na Alemanha, havia chegado com sua companheira de viagem para o que deveria ser apenas um passeio guiado pela área de caverna aberta. Patrick possuía certificação básica de mergulho autônomo e cerca de 40 mergulhos registrados, todos feitos em mar aberto ou em lagos. Ele nunca havia tentado mergulho em caverna ou em caverna aberta. Mas as avaliações na internet davam a entender que a experiência era simples demais para representar dificuldade. Eu nunca fiz mergulho em caverna, mas já conversei com gente o suficiente para saber que muita gente subestima a diferença entre uma caverna aberta e uma caverna fechada. E essa diferença não é psicológica, ela é vital. Em uma caverna aberta, você sempre consegue ver a saída. Mas, quando entra numa caverna fechada, não existe acesso direto à superfície. Você precisa encontrar exatamente o mesmo caminho de volta, ou torcer para que nada dê errado. Aquele sistema específico oferecia duas experiências distintas. A zona de caverna aberta se mantinha a até cerca de 40 metros da entrada, onde a luz natural ainda penetrava na água e ajudava os mergulhadores a encontrar a saída. Além dali, começava a zona de caverna fechada, um emaranhado de túneis e câmaras estreitas que se estendiam por quilômetros debaixo da terra, acessíveis apenas a mergulhadores com treinamento especializado e equipamento apropriado. Em ambientes como aquele, até movimentos pequenos podem levantar o sedimento fino de calcário e reduzir a visibilidade a praticamente zero em questão de segundos. Às 9 horas da manhã, o guia reuniu o grupo próximo à entrada para o briefing obrigatório de segurança. Ele explicou o trajeto pela zona aberta, demonstrou o controle correto de flutuabilidade no espaço confinado e apontou a linha de restrição, uma linha guia permanente com fita dupla e placas de aviso que marcava a fronteira entre a área relativamente segura da caverna aberta e o sistema perigoso além dela. Mais tarde, a companheira de Patrick contou aos investigadores que ele perguntou 2 vezes ao guia, ainda durante a explicação, até onde o sistema se estendia depois da linha de restrição. O guia respondeu nas 2 vezes, explicando que a parte certificada continha milhares de metros de passagens, algumas estreitas demais para mais de um mergulhador. Ele lembrou ao grupo repetidamente que cruzar a linha sem certificação específica de mergulho em caverna era estritamente proibido. E aqui está o detalhe que mais incomoda. Patrick não estava perguntando sobre procedimentos de segurança, nem sobre protocolos de emergência. Ele queria saber a distância.
queria saber o que existia depois da fronteira. Isso sugere que a cabeça dele já estava além do limite, antes mesmo de entrar na água. O grupo entrou às 9h34. A visibilidade na parte aberta estava impressionante, em torno de 30 metros de água cristalina, fazendo as formações de calcário brilharem sob a luz filtrada. Patrick permaneceu mais para o fundo do grupo enquanto avançavam pelo primeiro trecho, parando de vez em quando para olhar passagens laterais que se abriam da câmara principal. Quando chegaram à linha de restrição, o guia fez uma pausa antes de iniciar o retorno à superfície. A fronteira estava claramente marcada com fitas de cor forte e diversos avisos em mais de um idioma. Quando o guia virou o grupo e começou a conduzir todos de volta à entrada, Patrick não acompanhou. A companheira dele percebeu sua ausência cerca de 4 minutos depois do início da subida. Quando avisou o guia que Patrick não estava mais com o grupo, ele desceu imediatamente e refez o caminho até a linha de restrição. Foi então que viu que Patrick havia ultrapassado a marcação e avançado para o interior do sistema, onde apenas mergulhadores certificados tinham autorização para entrar. Os guias voltaram à superfície imediatamente e chamaram reforço de emergência por radiocomunicação. Mergulhadores de resgate com certificação para a caverna, vindos de uma operação próxima, entraram no sistema às 10h12, seguindo a linha guia permanente até as passagens restritas. Eles encontraram Patrick a aproximadamente 180 metros além da linha, em uma passagem estreita demais até para uma movimentação confortável do corpo. O manômetro indicava que o ar dele estava praticamente esgotado, e Patrick já não respondia. O espaço confinado tornou a recuperação difícil, e o equipamento mais especializado necessário para o resgate só chegou 38 minutos depois. Patrick foi retirado às 11h47, mas já não havia mais o que fazer. O legista determinou como causa da morte o afogamento provocado por esgotamento de ar em espaço submerso confinado. O computador de mergulho mostrou que ele passou 31 minutos além da linha de restrição, atingindo profundidade máxima de aproximadamente 14 metros. Para ser sincero, até me surpreende ele ter durado tanto tempo lá dentro. No fim, era um mergulhador que simplesmente entrou em um ambiente para o qual não estava preparado. Mas a próxima história é bem diferente. Para mim, ela é devastadora de um jeito muito mais silencioso e, ao mesmo tempo, muito perturbador. Número 3. A queda na caverna de Glowworms. E quando você acha que as coisas não podem piorar, acontece com alguém jovem, cuidadoso e absolutamente dentro das regras. Era dia 4 de setembro de 2015, nas câmaras subterrâneas de um sistema de cavernas na ilha norte da Nova Zelândia. Na superfície, colinas verdes se estendiam até o horizonte. Mas abaixo da terra existia um labirinto de passagens de calcário moldadas ao longo de milhões de anos pela ação constante da água corrente. Esse sistema atraía milhares de visitantes todos os anos por um espetáculo natural considerado mágico por muita gente. Pequenos glowworms que transformavam o teto das cavernas em algo parecido com uma constelação viva. Priya Anand, uma recém-formada em odontologia de 26 anos, de Bangalore, na Índia, havia reservado o passeio 5 dias antes. Ela estava havia 3 meses em uma viagem sabática sozinha pela Nova Zelândia antes de iniciar sua residência em odontologia ao voltar para casa. Pelo que encontrei sobre ela, os amigos descreviam Priya como uma pessoa cautelosa. E isso torna o caso ainda mais difícil de absorver. Ela tinha tudo o que você imaginaria em uma turista exemplar. Era respeitosa, preparada e do tipo que seguia regras. Mas desastre não escolhe lado. Priya chegou à recepção da operadora da caverna às 13h45 para o passeio. O grupo era composto por 7 turistas e um guia experiente, que conduzia visitas a pé em cavernas havia mais de uma década. A rota seguia por um caminho subterrâneo marcado através de 3 câmaras de calcário conectadas,
terminando em uma sala de observação onde os visitantes podiam contemplar milhares de glowworms cobrindo o teto na escuridão total. Só que havia um problema invisível. Nenhum deles sabia que a região vinha recebendo chuvas intensas havia 6 semanas. Esse excesso de água elevou o nível subterrâneo em todo o sistema de cavernas, fazendo com que os cursos d'água internos corressem mais rápido e impondo pressão adicional sobre trechos da rocha já enfraquecidos. Embora a rota de visitação tivesse sido inspecionada no mês anterior sem qualquer problema registrado, nenhuma nova inspeção foi feita depois desse período prolongado de chuva. É aí que está a negligência. O passeio transcorreu normalmente pelas 2 primeiras câmaras, enquanto o guia explicava a formação geológica do calcário e apontava estruturas interessantes na rocha. Depois, eles chegaram à câmara final, a sala de observação dos glowworms, onde os turistas ficavam sobre uma prateleira natural de calcário com aproximadamente 1,20 m de largura. A borda dessa plataforma dava para um canal de água subterrânea cerca de 3 metros abaixo, onde uma corrente rápida atravessava a escuridão em direção a passagens mais profundas. Aquela saliência vinha sendo usada com segurança havia 11 anos, e uma corda guia fixada à parede ajudava os visitantes a manter o equilíbrio. Às 14h34, o guia apagou toda a iluminação artificial para que o grupo pudesse experimentar completamente o efeito visual dos glowworms. Na escuridão total, o teto ganhou vida com milhares de pequenos pontos azul esverdeados que pareciam estrelas em um céu noturno perfeito. Aquilo devia ter sido uma experiência incrível, mas não terminou ali. Por volta das 14h36, apenas 2 minutos depois do início da escuridão, testemunhas ouviram o que parecia um estalo seco, seguido imediatamente por um ruído grave de atrito sob os pés. O guia ordenou na mesma hora que todos segurassem a corda guia e acendeu sua lanterna frontal. Naqueles segundos decisivos entre o som e o retorno da luz, Priya estava na extremidade mais distante da plataforma, a cerca de 7 metros do guia. Quando o feixe de luz alcançou aquela parte da prateleira, ela já não estava mais lá. Uma seção da plataforma de calcário, com aproximadamente 75 centímetros de largura, havia desabado ao longo de uma linha de fratura pré-existente. A ruptura seguiu uma fissura na rocha que era completamente invisível da superfície, mas que tinha sido gradualmente enfraquecida pelo aumento da água subterrânea, que erodiu um vazio sob o piso da saliência. Priya caiu cerca de 3 metros no canal abaixo, onde as chuvas recentes tinham criado uma corrente mais forte do que o normal, arrastando tudo em direção a um trecho estreito demais para a passagem segura de uma pessoa. Sinceramente, é difícil até imaginar uma situação dessas. O guia pediu ajuda pela radiocomunicação imediatamente, enquanto 2 turistas mais próximos relataram ter ouvido um único som vindo da água abaixo, seguido de silêncio. A corrente puxou Priya por passagens conectadas a outras partes da caverna, a centenas de metros dali. Especialistas em resgate em caverna chegaram à superfície às 15h52 e entraram no sistema com equipamento de mergulho, acessando o curso d'água por um ponto secundário localizado a aproximadamente 335 metros da câmara de observação. Priya foi encontrada às 18h18, em um ponto de acúmulo de detritos, onde o canal se estreitava contra uma saliência submersa de calcário, cerca de 290 metros abaixo do local da queda. Ela apresentava uma fratura grave na cabeça, compatível com o impacto contra o leito do canal ou as paredes de rocha durante a queda e o arraste. O legista determinou a causa da morte como trauma craniano fatal, com afogamento como fator contribuinte. Em algum momento, havia um limite, um aviso, uma verificação que não foi feita, uma regra ignorada
ou uma condição invisível que ninguém levou a sério a tempo. E às vezes, é exatamente isso que transforma um lugar turístico, bonito e aparentemente controlado, em cenário de uma tragédia.